Hoje é dia 12, uma quinta-feira, já chegamos em Izmir, na Turquia. Todo mundo com cara de cansado, porque saímos de Tel Aviv de madrugada, quer dizer, tivemos que ir para o aeroporto 2 horas da manhã. Agora já estamos changeando moeda aqui. Então já está ficando feliz porque vai ter dinheiro para gastar. Esse aqui vai ser o nosso guia. Você vai ser o nosso guia? Vai ser o nosso guia. Como é que é o seu nome? Güngör. Eita. Com. Güngör. Rapaz. Rapaz. É alemão, é? É alemão? Calma, um apelido pra ele. É difícil. Vamos nos hospedar no Blanca Hotel em Izmir. Uma cidade muito grande, uma cidade de 4,5 milhões de habitantes, segundo nos já explicou o guia, em função das imigrações que têm sido muito intensas de toda a Ásia e África para este país. Viu? Então o povo mais elite, as pessoas mais importantes, eles moravam lá em cima, lá dentro da cidade alta, como Acrópolis. E Ágora ficava lá embaixo. Então Ágora não foi para aquele povo de elite, senão foi para o povo mais simples. Mas ao longo dos séculos, Ágora, a cidade foi para baixo. E no final, Ágora foi centro da cidade. Então pegou o centro da cidade Ágora. Então se fosse hoje, por exemplo, Ágora seria como praça, seria como mercadão, né? A cidade. Por exemplo, Acro é como forte, né? Acrópolis como... No princípio nós vemos assim como Acro, como forte, simplesmente. E depois veio Polis, como a cidade para Acro. As ruínas que vamos ver aqui perto do período romano. Atrás deste muro aqui? Nós temos Ágora, as ruínas de Ágora. E pelo menos aqui a gente poderia ver algo da cidade de Esmirna antiga. Aqui nós temos ruínas da Esmirna romana. Ágora de Esmirna, da antiga Esmirna. Então aqui a história da cidade começou a partir da arquitetura. Vou perguntar até que hora a gente poderia ficar. Ok, por favor. Ruínas de Esmirna. Esmirna do tempo romano.
Bem, então, na terra de Israel nós vimos as origens da nossa fé, recorrendo lá no tempo dos patriarcas, passando pela conquista de Canaã, e vimos o anúncio do nascimento de Jesus, o nascimento, seu ministério terreno, sua morte na cruz, sua ressurreição, tudo aquilo para entender bem a nossa vocação, o que é que nós estamos fazendo nesse mundo. Não é isso? Para entender o que nós vamos vivenciar nesses próximos dias aqui na região da Turquia, eu vou retroceder um pouquinho hoje, vou ao sonho de Nabucodonosor. Vamos ao livro de Daniel. Você se lembra do sonho de Nabucodonosor? Aquele sonho que ele teve, que ele se esqueceu e que ele queria que as pessoas dissessem o que ele sonhou e interpretassem. Então, Daniel orou a Deus, Deus respondeu a ele e ele disse ao rei Nabucodonosor que o sonho dele tinha sido uma grande estátua composta de vários elementos, de várias substâncias. Se lembra? A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas e pés de ferro, e os dedos em parte de barro e em parte de ferro. E Daniel então disse: olha, essa estátua é a representação da história do mundo. Vários impérios haverá neste mundo, começando pelo seu próprio babilônico, que é representado pela cabeça de ouro. A Babilônia fica lá no que corresponde ao Irã. Se lembram que no tempo o nome do ditador lá que caiu, Saddam Hussein, né? Ele queria, Iraque, ele queria reconstruir os muros de Babilônia. Você lembra disso? Vocês tomaram conhecimento disso? Pois é, então o Império Babilônico, a sede ficava lá, o que corresponde hoje ao Iraque. E Daniel disse que depois iria se seguir um império inferior àquele, representado pelo peito em parte, o peito de prata, né? Peito e braço de prata, era um reino inferior, que seria o Império Persa, Medo-Persa, esse sim, do que corresponde hoje ao Irã, né? Depois viria a parte de bronze, né? Que corresponde ao Império Grego. Depois ferro, que corresponde ao Império Romano. Então, foi essa a sequência mesmo de impérios. E nós, então, estamos aqui em testemunhos do Império Grego e do Império Romano. Tudo isso para entender o começo do cristianismo que floresceu aqui. Nós estamos sendo informados que Esmirna era uma cidade muito importante, porém, no meio de duas mais importantes. Então ela nunca se despontou, porque era ofuscada por essas duas. Pérgamo, que foi uma grande cidade no tempo do Império Grego, né? E era um grande centro de culturas. Sabe a palavra pergaminho? Pergaminho vem de Pérgamo, porque ali foi inventado um novo material para escrita, né? Havia a grande biblioteca de Alexandria, que era grega, e havia em Pérgamo, que nós vamos visitar, e que onde havia também uma das 7 igrejas da Ásia, né? O segundo maior centro cultural da Grécia. Então, Pérgamo foi a capital daqui da Ásia Menor, no tempo do Império Grego, né? Depois veio o Império Romano. O Império Romano representado pelas coxas e pernas de ferro, que sucede então o Império Grego. E nessa época então quem
desponta como capital aqui da região é Éfeso, certo? Éfeso, que está aqui perto, que era outra cidade que ofuscava Esmirna. Mas Esmirna era uma cidade importante, aqui na beira do mar Egeu, né? Onde nós estamos hoje. Aqui começa, por aqui tudo, né, prospera o Evangelho. O que eu quero que nós nos conscientizemos bem é que quando o Evangelho começa lá, ele começa em Jerusalém, se lembra? Jesus disse: ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, nós andamos pela Judéia, e Samaria, né, que é isso já representando todo o território ali de Israel, e até os confins da terra. Então o Evangelho começa a caminhar para cá, conforme o nosso guia mostrou. Vocês estavam todos morrendo de sono, eu também, né? Ali a partir de Antioquia, né? Quando um grupo de crentes que é expulso lá de Jerusalém por causa do apedrejamento de Estevão, eles vêm migrando para cá. É a estratégia do Espírito Santo, né? Saulo de Tarso, que saiu lá daquela porta, não é? Nós tivemos a porta de Damasco, pensou que ia acabar com o Evangelho. E as pessoas que tinham a mesma cabeça que ele. Só que Deus usou tudo aquilo para empurrar o Evangelho na direção do Ocidente. Lógico que Deus sabia que a civilização iria evoluir para o Ocidente. Então aqueles crentes expulsos de Jerusalém vêm para Antioquia. E a igreja manda Barnabé. Barnabé vê ali o início de um movimento muito bonito. Aí Barnabé chama Saulo, que a essa altura já havia se convertido, né? Dali eles saem como missionários e começam a estabelecer igrejas pelo mundo. Então o Evangelho estabelece profundas raízes por aqui. E daqui então alcança o Império Romano e depois vai para todo o mundo ocidental e vai nos alcançar lá no continente americano. Então aqui houve uma grande igreja. Alguém me perguntou: pastor, e onde é que está o templo cristão aqui da igreja de Esmirna? Claro que não havia. Isso aqui tudo era voltado para honrar os deuses gregos e romanos. Então grandes e suntuosos templos para essas divindades pagãs. A igreja começa nas casas. Aqui floresce uma igreja que não tinha a pompa da religião grega, mas tinha o poder do Espírito Santo. E essa igreja cresce, floresce, e quando a gente chega no Apocalipse, a gente tem um retrato desta igreja. Nós vamos falar muito sobre isso nesses dias que vamos estar por aqui, não é? Vocês sabem que nós vamos a Pátimos, e foi lá em Pátimos que foram ditadas as cartas às 7 igrejas da Ásia. As 7 igrejas eram aqui, são esses lugares que nós vamos visitar. E por que 7 igrejas? Né? O nosso guia lá em Israel, o Sérgio, falou muito sobre a numerologia. E de fato há uns números na Bíblia que parece ter um significado especial. O número 7 é o número das coisas completas. Há quem diga que é o número das coisas perfeitas, mas eu prefiro associar a completude. Então são 7 igrejas que representam a história da igreja no mundo todo. São 7 igrejas que representam todas as igrejas de cada época da história da igreja. Este é o assunto da Escola Bíblica Dominical lá nas Assembleias de Deus no Brasil, nessas próximas semanas, justamente isso, não é? Então, quando Jesus escreve 7 cartas, a gente analisa, não existem 2 igrejas iguais. Elas são diferentes umas das outras. Existe uma igreja para a qual não há nenhuma palavra de apreço, só de reprovação, uma igreja que não estava bem. E existem 2 igrejas para as quais não há nenhuma palavra de reprovação, só de apreço, de avaliação positiva, não é? E entre esses 2 extremos existem aquelas igrejas que tinham coisas boas e coisas ruins. É como as igrejas do mundo inteiro. Existem igrejas
que estão próximas da perfeição. Existem igrejas que estão completamente sem vida. E existem igrejas que estão aí no meio termo. Então, a primeira carta é a igreja de Éfeso. Nós vamos estar em Éfeso amanhã. O nosso guia já nos informou que Éfeso se tornou a capital aqui da região, não é? No tempo dos romanos, não é isso? E é a primeira carta. Essa carta corresponde à igreja do tempo do apóstolo João, a igreja do primeiro século, a igreja que estava perdendo o primeiro amor. Depois, a segunda carta é a igreja de Esmirna. Está a partir do versículo 8 do capítulo 2 do Apocalipse. E esta é uma das igrejas mais apreciadas pelo Senhor Jesus. A palavra Esmirna vem de mirra. Mirra é um perfume, mas também era algo muito amargo. Lembram que tentaram dar a Jesus para beber mirra lá em cima da cruz? Era uma substância muito forte. Então Esmirna, a igreja que floresceu aqui, foi uma igreja muito perseguida. E Jesus escreve assim para ela: ao anjo da igreja de Esmirna escreve, isso diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Há uma simbologia muito profunda, o tempo aqui não me permite dizer por que Jesus se apresenta aqui como que foi morto e reviveu. Mas é que muita gente estava sendo martirizada aqui. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. A igreja de Laodiceia, Jesus diz, tu pensa que é rico, mas é pobre. A igreja que havia aqui, meu querido irmão Gabriel, era a igreja pobre. Não tinha pompa, não tinha templo, não tinha glória humana. Mas Jesus disse que ela era rica. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Era a pressão dos judaístas de desfigurar a igreja, de desvirtuar a salvação pela graça. Não temas as coisas que estáis para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, os comentaristas entendem que esses 10 dias são os 10 imperadores mais sanguinários que Roma teve, que perseguiram a igreja com fúria cruel. É o tempo em que os crentes são queimados vivos, é o tempo em que os crentes são jogados nas covas, nas arenas para ser destruídas pelas feras. É a tribulação de 10 dias que Jesus anuncia aqui, não é? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Então muitos crentes realmente morreram aqui em Esmirna. Muitos crentes morreram no tempo em que a igreja de Esmirna era o tipo de igreja mais característica. Mas Jesus está dizendo que aquele que for fiel até o ponto de morrer receberá a coroa da vida. O fim para nós não é a morte física. A morte física é o começo, não é? Jamais o diabo impediu a igreja de prosperar com a morte física. O problema é a morte espiritual, não é? E Jesus diz, o que vencer de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Então é possível vencer perdendo. E é possível perder vencendo, não é? São os paradoxos da vida cristã. Às vezes, e hoje se procura passar essa mensagem, que vencedor é aquele que não tem problema, que vencedor é aquele que prospera materialmente. E às vezes, dependendo de como você consegue isso, você, na verdade, perdeu. Você abriu mão do que havia de mais precioso, como aconteceu com a igreja de Laodiceia, não é? Que tinha toda a pompa, toda a riqueza, mas tinha conseguido isso à custa de abdicar da sua fé. A igreja de Esmirna, a igreja que floresceu aqui nesse meio, não é? Irmãos nossos, quem sabe, passavam por aqui amarrados, algemados, rumo ao calabouço, rumo ao martírio, né? A igreja que floresceu aqui, ela perdeu muitos dos seus membros através do martírio, mas essa igreja não abdicou de sua fé e graças a isso o evangelho pôde
avançar para mais longe e alcançar até nós. Então, ao olhar as ruínas da cidade de Esmirna, lembremos-nos que a glória do mundo passa, o esplendor da inteligência humana também fenece, mas, como diz o apóstolo João, que foi pastor em Éfeso, aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Tá muito bonito. Avrupa'nın en büyük eğlence merkezi İzmir Go Park. Boğaz Köprüsü'nün de içinde bulunduğu dev yarış pistiyle süper hızlı go-kart araçlarıyla Avrupa'nın en büyük eğlence merkezi İzmir Go Park hızlı bekliyor. İzmir'in en büyük eğlence Go Park